Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos dando continuidade à disciplina Oficina de Projetos de Iniciação Científica neste sétimo período do curso de Pedagogia. Nesta unidade vamos discutir sobre o desenvolvimento de pesquisas em tempos de pandemia. Sabemos que estamos ainda passando por uma pandemia histórica em todo o mundo, com impactos no Brasil e, consequentemente, também com impactos no desenvolvimento de pesquisas. E não seria diferente nas pesquisas na área da educação. Nessa aula, então, iremos abordar em 4 tópicos. No primeiro tópico, iremos iniciar uma conversa sobre a temática, apresentando alguns cenários, para em seguida ir para o cenário propriamente das pesquisas, nesse contexto atual de pandemia que estamos passando e cremos que estamos vencendo. Terceiro momento, iremos pensar sobre desafios e possibilidades da pesquisa nesse cenário pandêmico, como as pesquisas conseguiram se reinventar, se apresentar e dar conta das exigências de um cenário como esse, especialmente no que diz respeito à educação. Por último, quero apresentar como um grupo de pesquisa, o qual eu lidero, conseguimos e estamos lidando com esse cenário pandêmico. Para início de conversas, sabemos que a pandemia do coronavírus, pandemia da Covid-19, gerou impacto nas mais diversas dimensões humanas. A saúde, a economia, a educação, nos transportes, na vida privada, no cotidiano das pessoas, nas mais diversas dimensões humanas, nas relações sociais. Nós tivemos então aí com esse cenário de pandemia se adequar, se adaptar rapidamente a novas posturas, novas palavras que começaram a ingressar no cenário, inclusive da educação, como ensino emergencial remoto, e várias outras palavras do nosso ambiente, como protocolos sanitários, novos protocolos de pesquisas. Nesse sentido, é importante pensar os impactos da pandemia em nossas rotinas e nossos fazeres investigativos, como na área da educação tem se reinventado ou se adequado a esse cenário, especialmente no período mais duro da pandemia, no contexto de isolamento físico das pessoas, no impedimento desse contato cotidiano, no fechamento das escolas e uso de outras metodologias para que a educação não parasse. Fazermos também aí, então, reflexões e possibilidades teóricas e metodológicas para a investigação nas humanidades em tempos de pandemia. Importância de pensarmos como esse novo cenário se apresenta, quais as questões que sofreram alterações. Então, pergunto para vocês que estão no percurso de elaboração de projetos, de pesquisa, de elaboração de TCCs, como vocês têm se adequado a esse novo cenário, o que vocês têm feito, quais são as novas alternativas. Certo, então, um novo cenário, um cenário para pesquisas emerge. Nós temos, então, a suspensão das aulas presenciais, da maioria das escolas, que era o ambiente comum das pesquisas em educação. Diversas pesquisas acontecem. Nós vamos observar, então, a utilização emergencial e com o tempo contínuo de plataformas virtuais, no sentido de promover atividades síncronas e assíncronas.
Então, dentro da realização das pesquisas, muitas pesquisas tiveram que mudar o seu foco, mudar a sua forma e às vezes até mesmo seus objetivos para poder se enquadrar, estar condizente com esse novo cenário. Então, algumas atividades foram realizadas no formato síncrono, como reuniões virtuais, debates, estudos, e também foram realizadas por várias pesquisas na área de educação, atividades assíncronas, como envio de arquivos, recebimento de atividades, diálogos nas redes sociais, como o WhatsApp, nos grupos de pesquisa, nos WhatsApp dos grupos de pesquisas, das relações entre orientador e orientando, uma mensagem que é enviada em um momento e respondida em outro momento. E também tivemos aí limites e possibilidades, né? Limites impostos à realização das pesquisas, mas também algumas novas possibilidades que entendemos que algumas, ou talvez várias, continuarão sendo utilizadas de uma forma bem interessante, renovada, para um cenário presencial que já se reiniciou, especialmente aqui no nosso estado. Então, a gente tem aí vários contextos de reuniões com problemas em câmera e microfone, ligado, desligado, na queda de conexão. Também nesse cenário era muito comum, creio que vocês também, as distrações durante os estudos, que as pessoas passaram a estar muito em casa e muitas vezes esse cenário da casa não estava preparado, não havia condições de um contexto mais tranquilo, mais sereno, menos barulhento, com menos ruído. Então as distrações se geravam. Também dificuldades com os equipamentos mais condizentes, mais modernos. Tudo isso, pessoal, a gente não pode se enganar, impacta na forma de se fazer pesquisa nesse período de pandemia. E assim surgem desafios e possibilidades das pesquisas, especialmente na educação. Nós temos observado e lendo algumas pesquisas, muitas estratégias foram utilizadas para se adequar, para superar esses desafios postos. Um deles foi a ampliação da coleta de referências, né? Bibliográfica, no sentido de ter aí um estado da arte mais robusto. Então, muitas pesquisas, esse período que os pesquisadores não puderam estar no campo, foi importante para uma leitura, um aprofundamento das leituras, revisões da literatura. Também pôde ser utilizado com mais refinamento a pesquisa documental, e utilizando vários acervos online. Em várias instituições existe um acervo rico de documentos. Por exemplo, na nossa própria instituição, no IFMA, você consegue acessar vários documentos, dependendo da pesquisa que você quer fazer. Em várias outras instituições, nós sabemos que talvez em algumas escolas o acervo documental online ele não é tão rico ainda, e é um limitador também quando você quer investigar, por exemplo, uma proposta pedagógica do curso, os planos dos professores, entre outros. Também se percebeu uma preferência por trabalhos bibliográficos em muitas instituições, especialmente nos cursos de graduação. Foi dada uma ênfase às pesquisas bibliográficas e não mais a pesquisa de campo, né? Alguns professores, orientadores passaram a sugerir a ênfase nas pesquisas bibliográficas somente, mas de uma forma mais robusta, com análise de pesquisa já realizada, com análise de outros estudos feitos por outros pesquisadores. Também o desafio foi como acessar, como garantir, no caso de pesquisas com sujeitos, os termos de consentimento livre esclarecido, TCLE, e alguns foram virtuais, outras foram marcados momentos para que as pessoas assinassem, mas o distanciamento
no momento mais duro da pandemia, gerou dificuldades. Os questionários se facilitou um pouco através dos formulários digitais, viabilizando aí que muitas pessoas pudessem pesquisar. Talvez você recebeu um e-mail ou vários e-mails de pessoas pedindo para você participar de pesquisa, ou no seu grupo do WhatsApp, pessoas enviando formulários digitais para a resposta de questionários. Entrevistas foram também redimensionadas, aconteceram muitas entrevistas utilizando ferramentas de comunicação de webconferências, como o Google Meet, o Zoom, o Teams, no qual poderia ser gravado. Então, foram novas estratégias. Oliveira diz que quando é possível realizar adaptações e proceder com a coleta de dados por meio digital, seja através de questionários, entrevistas ou outras técnicas de coleta de dados, é fundamental lembrar-se da importância de manter e garantir os mais altos cuidados éticos na investigação e ainda proporcionar discussão metodológica sobre tais estratégias e adaptações. A discussão no campo metodológico das ciências humanas sempre buscou analisar e ponderar sobre as múltiplas estratégias metodológicas e entendemos, portanto, que o período de pandemia compreende de fundamental temporalidade para seguir avançando nessa discussão. Então, nesse recorte, Oliveira traz pontos importantes. Com esses meios digitais, não se deve descuidar do rigor no que diz respeito à ética, à garantia do sigilo da informação, dos princípios básicos de ética, com o compartilhamento de dados das pessoas, dos sujeitos envolvidos. Também aí um período fértil para se pensar em novas discussões teóricas, metodológicas que envolvem esse processo tão importante que é a educação. Dentro desses desafios, então, novas e velhas ferramentas são utilizadas. Algumas já eram utilizadas, como o Google Sala de Aula. Muitos professores no Brasil já utilizavam, tanto para ministrar aula, como para grupos de estudo, de pesquisa, onde se inseriam os textos, onde se faziam os comentários. Aí começou a se dar ênfase ao Google Meet, com as conferências síncronas. Em determinado momento, o Google Meet permitia a gravação de contas grátis, que não acontece mais, também era um recurso importante, a gravação para depois a transcrição de dados, o Google Teams, o Microsoft Teams, e aí o Zoom, que surgiu logo no primeiro momento como uma das ferramentas mais utilizadas também no cenário das pesquisas. E dentre também esses desafios e possibilidades, pessoal, nós tivemos aí eventos científicos de pesquisas tradicionalmente realizados de forma presencial, tiveram que se adequar ao modelo virtual. Hoje, nós temos acompanhado aí vários eventos científicos híbridos, uma parte presencial, uma parte híbrida que tem presencial e transmissão online e parte totalmente remota, Tem vários eventos aí, você pode pesquisar. Nós temos uma situação de um evento importante da pesquisa no Brasil, no Norte-Nordeste, que é o EPEM, que foi realizado virtualmente. Também nosso curso realizou um encontro, vocês lembram, virtual, encontro de ensino, pesquisa e extensão do nosso curso Inovação EPEI. Nós realizamos em 2021, aí no finalzinho de outubro. O que nós observamos também? Muitos cursos e formações foram disseminados numa velocidade impressionante. Eu acredito que vocês receberam muitas mensagens de cursos por todo o Brasil. Então, se você quis participar de formações, de cursos de interesse que se voltam também para pesquisa, tivemos muitas oportunidades, ainda estamos tendo, cada vez agora uma velocidade um pouco menor. O exemplo que eu coloco aí é a Rede Nacional de Formação de Professores, RENAFOR,
que teve um aumento exponencial de oferta de cursos por diversas universidades, esses cursos que ajudam também o pensar futuro das pesquisas e às vezes são frutos de pesquisa. Pessoal, para concluir a nossa aula, eu queria compartilhar um pouco sobre o grupo de estudos e pesquisa na área do atendimento educacional que eu lidero. Como é que nós conseguimos, o que nós conseguimos fazer nesse período de pandemia? Aí o GPAI. Ele surge no período da pandemia, surge no meado de 2020, a ideia nasce o desejo de criar um grupo de pesquisa sobre atendimento educacional especializado na UFMA, que nós não tínhamos. Então, no dia 29 de outubro de 2020, o grupo ele é cadastrado no CNPq, então ele surge oficialmente. E aí nós fomos nos adequando a esse cenário com as reuniões online pelo Google Meet, gravadas, e também fizemos um processo de seleção através do modelo online, uma adequação a esse modelo. Com muitos grupos, utilizamos também o grupo de WhatsApp, que é um instrumento que é importante. Por exemplo, nós trocamos muitas literaturas, muitos livros, muitas informações sobre pesquisa, muitas informações sobre cursos em andamento, sobre a oportunidade de acesso aos programas de pós-graduação em estricto sensu. Então, é um grupo que também ajuda na organização das pautas das reuniões, das convocações das reuniões. Então, é uma ferramenta muito útil, que vai continuar sendo útil durante esse retorno presencial integral. Algo interessante, positivo que nós tínhamos uma projeção de fazer um encontro estadual sobre atendimento educacional especializado, e a possibilidade de estarmos virtual gerou a condição de fazermos um evento nacional muito bem sucedido, que foi o ENAI, a imagem à sua direita, que foi um encontro nacional, com mais de 2.000 participantes. Então, algo muito importante. Em relação à produtividade, aí nós temos duas questões. Em relação aos estudos, o GPAI consegue realizar estudos com uma qualidade boa, considerando esse cenário online. A gente consegue conversar, tratar sobre questões referentes a essa área. Agora, as pesquisas elas estão com uma dificuldade maior de acontecer, né? Acontece numa velocidade mais lenta do que seria no período presencial. Então, esse cenário de pandemia, ele traz grandes desafios e a possibilidade de nos reinventarmos enquanto pesquisadores, no sentido de criar outras opções. Então, eu pergunto para vocês, como vocês têm feito as pesquisas de vocês? Como está sendo realizado os estudos para as pesquisas? Por exemplo, para o TCC, quais são as alternativas que vocês têm encontrado? Eu desejo que vocês, juntamente com seus orientadores, possam encontrar alternativas que sejam ricas, interessantes e válidas. E é isso, pessoal. Quero agradecer novamente a cada um e cada uma. Um forte abraço.